Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Egerson e no vídeo de hoje, planta de cobertura da queijaria artesanal. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Primeira providência, vamos dar um zoom lá na região de trabalho, que vai ser a planta baixa. Eu vou ativar a camada cobertura. Não teria como eu pegar toda a silhueta da cobertura com a ferramenta retângulo em função do recorte que eu tenho aqui no telhado. Então, vou lá na ferramenta Polilinha, cursor na área de desenho. O AutoCAD me pede o ponto inicial. Eu vou começar desse ponto aqui e vou fazendo todo o contorno da silhueta da cobertura com uma polilinha na camada cobertura. Muito cuidado aqui nesse ponto. Eu vou pousar o cursor na linha de cobertura nessa parede aqui. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando e aí eu vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Clico e aí eu continuo fazendo o perfil da cobertura. Vou parar exatamente aqui nesse ponto. Afasto o cursor, Enter para terminar o comando Polilinha. Em seguida, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Alvenaria em Projeção. Vou lá no comando Polilinha, cursor na área de desenho e eu vou pegar a silhueta da parede externa da queijaria. Vou começar nesse ponto aqui e vou fazendo todo o contorno. Eu vou parar exatamente aqui nesse ponto, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando Polilinha, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada Alvenaria em Vista, comando Linha, e aí eu vou continuar a silhueta da parede externa da queijaria. Nesse ponto aqui, essa parede ela se torna visível. Enter para finalizar o comando Linha. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando Mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a silhueta da cobertura, a silhueta da parede externa e a linha em alvenaria em vista. Enter para finalizar a seleção. Especificar um ponto base pode ser essa quina aqui. Eu vou mover toda essa estrutura aqui do lado direito. Eu vou aproveitar que eu estou na camada alvenaria em vista, vou clicar no comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou colocar uma linha em diagonal aqui nessa laje para indicar que esse nicho aqui trata-se de uma laje descoberta. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada cobertura, comando linha novamente, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou desenhar a linha de cumieira. Vai sair desse meio aqui até o meio oposto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos aumentar o zoom. Eu agora vou fazer a seta que indica a inclinação do telhado. Para isso eu vou expandir a ferramenta retângulo e chamar a ferramenta polígono. Cursor na área de desenho informa o número de lados. Eu vou desenhar um triângulo, então são 3 lados. Enter. Especificar o centro do polígono. Eu vou chamar a ferramenta Snap D. Enter. Ponto base vai ser o meio da cumieira. Clico. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 50 centímetros para a direita. Então 0,5. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. O meu triângulo ele vai ser inscrito e o raio vai ser de 40 centímetros, 0,4. Enter. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar o triângulo, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse e vou escolher a ferramenta centro geométrico. Clico. Vou passar o cursor pelo triângulo e aí vai acender no centro do triângulo a ferramenta ou Snap Centro Geométrico. Clico aqui no centro e agora ele me pergunta o ângulo. Eu vou dar uma rotação nesse sentido, então 270 graus. Enter. Vou lá na ferramenta Espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar o triângulo. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento eu vou pegar aqui embaixo. Segundo ponto de espelhamento eu vou pegar no meio aqui em cima. Excluir objetos de origem? Não. Vamos aumentar o zoom.
Eu agora vou desenhar a caixa d'água, então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vou expandir a ferramenta Círculo e vou pegar a ferramenta Círculo Centro Diâmetro. Cursor na área de desenho. O centro vai ser exatamente aqui no meio da laje. Afasto o cursor e ele agora me pergunta o raio. A minha caixa d'água tem um raio de 1,52 m, então 1,52. Enter. Vou aproveitar, vou lá na ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho. Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção quadrante, vou clicar aqui nesse ponto, vou afastar um pouquinho a seta e vou digitar o texto, caixa d'água. Clico aqui do lado de fora. Vou aproveitar que eu estou trabalhando com texto, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Texto Ambientes. Vamos diminuir a visualização. Vou lá na ferramenta Texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, o ângulo vai ser 0, e aí eu vou digitar o texto, laje impermeabilizada. Enter 2 vezes. Vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir, e aí eu vou localizar o bloco inclinação direita 1:50. Clico, vamos diminuir o zoom, vou pousar o cursor aqui no centro do círculo. A hora que a ferramenta OSNAP meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto e eu vou informar a inclinação dessa laje, de 1 a 2%. Ok? Vamos diminuir o zoom. Um aperfeiçoamento que eu posso fazer aqui nessa planta é colocar uma extensão dessa laje para proteger a parede que fica logo em cima do vestiário. Ou então eu posso fazer uma platibanda. Então vou fazer aqui uma platibanda com 7,5 centímetros de espessura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,075. Enter. Clica nessa linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. E aí eu vou consertar essa linha em diagonal, jogando ela aqui para dentro da laje. A mesma coisa com a linha de baixo. ESC. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vou lá no Ribbon Bloco, botão Inserir e vou localizar o ralo de 20 centímetros. Cursor na área de desenho, vou deixar esse ralo estacionado aqui nessa posição. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui na superior direita do bloco, clico, ferramenta OSNAP de Enter, ponto base vai ser a quina da laje com a platibanda, clico, afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 2 centímetros para a esquerda e 2 centímetros para baixo, então arroba, menos 0,02 para x, vírgula, menos 0,02 para y. Enter. A linha diagonal acabou interferindo um pouco aqui no bloco, isso não está muito legal. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser o próprio ralo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essa linha aqui que eu tenho em diagonal. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Em função dessa alteração que eu fiz aqui no projeto, é preciso corrigir as outras vistas. Então essa alteração vai me implicar numa alteração na fachada frontal. Então para isso eu vou criar essa platibanda exatamente aqui nesse ponto. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vamos supor que essa platibanda tenha 15 centímetros de altura. Então vou entrar com o valor de 0,15. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparar essas linhas aqui da caixa d'água. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Nenhuma outra planta vai ser alterada. Então, eu posso dar a alteração como concluída. Vamos dar um zoom lá na planta de cobertura. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar a legenda da fachada frontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e aí eu vou deslocar aqui para a quina da cobertura. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos aumentar o zoom, duplo clique no bloco,
No lugar de planta 05 é a planta 09 e no lugar de fachada frontal é a planta de cobertura. Ok? Vamos diminuir o zoom, vamos centralizar aqui o desenho. Eu vou lá na barra de navegação, vou chamar a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou abrir uma janela de zoom exatamente em cima da planta de cobertura. Com isso, nós finalizamos a planta de cobertura. No próximo vídeo, iremos organizar a folha de plotagem. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!